Fala galera, aqui quem fala é o professor Thomas, trazendo para vocês mais uma aula de Física 1, como prometido. Vamos falar de vetores e soma vetorial. É uma aula rápida, tecnicamente rápida, que eu vou só apresentar o que é um vetor, as grandezas vetoriais e, de certa maneira, também falar sobre como a gente faz conta com vetores, tá? Tem um processo de subtração de vetores que eu falo num exercício específico em algum momento, tá? Por enquanto a gente vai ficar só na soma, que é 99% dos casos de questões de vetores, tudo bem? A outra coisa é que vão ter listas de exercícios associadas a cada aula, espero que façam. E nessa semana a gente tem mais uma aula de conteúdo e na outra semana eu devo ir lançando correções de exercício também, tá? É muita aula para gravar, mas a gente consegue, beleza? Vambora! Bom, então, né, seguindo o mesmo esquema mais ou menos, a gente tem o conceito da cinemática vetorial. A gente estava na cinemática escalar, trabalhando com grandezas escalares. O que é uma grandeza escalar? É uma grandeza que é perfeitamente representada por um símbolo, por uma informação. Número mais a unidade. Módulo mais unidade ou intensidade mais unidade. Então, por exemplo, quando eu falo que eu me desloquei 5 metros, eu estou dando toda a informação. Quando eu me desloquei menos 5 metros, eu dei toda a informação. Quando eu me desloquei de forma escalar, né? Quando eu andei 5 metros numa distância percorrida, eu dei toda a informação. Quando passaram-se 5 segundos, o número 5 e a unidade de segundos me dão toda a informação que eu preciso. Então, de certa maneira, a gente tem que grandezas escalares são perfeitamente representadas. Massa, 10 quilos, toda a informação necessária. Tempo, temperatura, distância percorrida e por aí vai. Nós estávamos estudando a cinemática escalar, que é a parte que a gente representa todas as grandezas como escalares. Então, a gente estava usando velocidade como escalar, a gente estava usando aceleração como escalar, a gente estava usando deslocamento como escalar. O que, na verdade, nenhum é. Velocidade, aceleração, deslocamento, força, todas são grandezas vetoriais. Grandezas que, para serem perfeitamente definidas, precisam de 3 informações: módulo, direção e sentido, tá? O módulo de um vetor, ou a gente chama de intensidade de um vetor, é o valor numérico associado à unidade, né? Então, deixa eu pegar aqui, eu tenho o meu lesse vetor A, né? Então, quando eu tenho uma grandeza com uma setinha em cima, eu estou falando que essa grandeza é uma grandeza vetorial, tá? Por isso que na outra aula, quando eu falei de gravidade, não lembro se eu falei, mas vou falar, né? Gravidade é uma aceleração, a aceleração é grandeza vetorial. Elas precisam de 3 informações: o módulo, que é o tamanho do vetor, a direção, que é o suporte de onde o vetor está agindo, e o sentido. Então, quando eu falo para vocês, eu vou me deslocar 5 metros, imagina que a gente está na sala de aula lá, eu estou no centro da sala, eu falo, vou me deslocar 5 metros. Vocês não sabem aonde eu vou parar, porque eu não dei informação completa. Vou me deslocar 5 metros. Tá, professor, mas eu não sei onde que é o seu ponto final aí. Beleza, agora se eu falo, vou me deslocar 5 metros na horizontal, óbvio, vou andar no chão, né? Para frente, para minha frente. E aí vamos supor que eu estou olhando para o fundo da sala. Então eu dei toda a informação necessária. Agora vocês sabem exatamente onde eu vou parar. Porque eu dei módulo 5 metros, direção horizontal e o sentido para frente. Tudo bem? Bom, então a gente tem que o módulo é um valor numérico com a unidade. É o tamanho do vetor. Então, por exemplo, o vetor A, vamos supor que o vetor A vale 10. Um vetor que vale 5 deve ter metade do tamanho de A. Tudo bem? O tamanho do vetor, então,
realmente tamanho significa o módulo dele. A direção é a reta suporte onde o vetor está localizado. Então você tem esses pontilhados aqui, que a gente não tem uma direção específica para isso. A gente chama em geral de oblíquo, né? Ou na diagonal. Então, por exemplo, eu posso falar que esse vetor aqui da setinha preta, ele tem módulo A, e aí A tem que estar com uma unidade, vou chamar de A metros, na reta suporte diagonal, e o sentido é determinado, desculpa, pelo vetor, não, pela seta. Então aqui, ó, o sentido, a seta está apontando para a direita. Então eu vou falar que o meu módulo é A metros, com uma direção diagonal, determinado pelo vetor o sentido para a direita. Resolvi meu problema. Dei todas as informações para montar um vetor. Então, com isso aqui, a gente tem, por exemplo, um exemplo aqui, vetor deslocamento. O vetor deslocamento, ele tem módulo ou intensidade de 5 metros, ok? Então aqui eu botei, ó, intensidade. Bebendo uma aguinha. Intensidade. O módulo do vetor é 5 metros. Ou o tamanho do vetor, o deslocamento escalar representa menos 5 metros. Então percebem a diferença? Que quando eu falo direção e sentido, esse menos aqui é representado por essas duas informações, a direção e o sentido. Se a setinha tivesse para a direita, seria mais 5. Então, quando lá eu falava que o deslocamento pode ser negativo e a distância percorrida não, por quê? Porque distância percorrida é uma grandeza escalar. Não temos tempo negativo, não temos massa negativo, não temos temperatura abaixo do zero absoluto, não existe. Claro que existem valores de temperatura negativos, mas porque são escalas determinadas, né? Não existe abaixo do zero absoluto, não tem temperatura, não existe distância percorrida negativa. Grandezas escalares são sempre positivas. Grandezas vetoriais, elas podem ser negativas porque eu me importo com a direção e o sentido que elas estão agindo. Então, meu vetor tem intensidade de 5 metros na direção horizontal e o sentido é para a esquerda. Ou eu poderia escrever negativo, sentido negativo da trajetória. Certo? Então, é uma informação muito mais completa e muito mais complexa. E assim como a gente aprende a fazer conta com números, que são grandezas escalares, a gente também aprende a fazer conta com vetor, que é outra história. Não é número, então é uma coisa diferente para se somar, certo? Então vamos aprender como somar vetores, a adição de vetores. Para somar vetores, nós temos duas técnicas, ou duas regras. A regra do polígono e a regra do paralelogramo. E aí vamos lá, né? Então, de novo. Pô, professor, vetor assim sozinho é tão importante? Não. O problema é que força é uma grandeza vetorial. Campo elétrico, magnético é uma grandeza vetorial. A gente tem que velocidade e aceleração, na próxima aula a gente vai falar como grandeza vetorial, porque a gente vai falar de movimento circular. Eu estou definindo ainda se eu vou falar de movimento circular ou vou falar de lançamento de projéteis. Da mesma forma, a gente vai ter a velocidade ali como uma grandeza vetorial. Então a gente vai utilizar isso aqui, ó, o tempo inteiro, tá? Adição de vetor em várias áreas da física. Na mecânica, por exemplo, a gente só não usa grandezas escalares, a gente só não usa, grandezas vetoriais, basicamente no estudo da energia. Né? Energia é uma grandeza escalar, velocidade é vetorial, aceleração é vetorial, força é vetorial, quantidade de movimento é vetorial. Então, e a gente vai estar sempre agindo, ó, com a setinha aqui em cima. Toda vez que tiver uma setinha, é porque a grandeza é vetorial, tá? Então, a regra do polígono, ela pode ser aplicada para um número qualquer de vetores. Essa regra, ela é menos comum, tá? Ela é menos comum no sentido de raramente a gente vai utilizar essa regra, porque ela é muito mais utilizada quando a gente tem, por exemplo, um quadriculado para desenhar,
ou uma escala bem definida, né? Porque a gente, para fazer a regra do polígono, eu separei esses três vetores aqui e tentei replicá-los com a melhor fidelidade possível. A gente tem que ligar a extremidade de um vetor à origem do outro. A origem é o comecinho do vetor e a extremidade é o final do vetor, é onde tem a seta, tá? Em qualquer sequência. Eu, para simplificar, eu falo que tem que ligar cabecinha de um vetor na bundinha do outro. Cabecinha de um vetor na bundinha do outro. Então aqui, ó, o vetor C eu liguei na bundinha do B, o B eu liguei na bundinha do A, e qual que vai ser o vetor soma dessa relação? Que eu vou representar por S, e a gente pode ver também como vetor resultante, tá? Vetor soma ou vetor resultante. Daqui a pouco nós vamos usar bastante como vetor resultante. O vetor resultante S vai sair da bundinha do C e chegar na cabecinha do A. Então a soma aqui vetorial não é uma soma numérica. Imagina que o A é 1, o B é 1 e o C é 1. A resposta aqui não necessariamente é 3, porque não é mais uma soma de números, é uma soma de vetores. Então você vê que essa soma aqui, ele tem um módulo, ele tem uma direção e ele tem um sentido. Eu não posso explicar, vetor soma é 3. Não, vetor soma é 3 na diagonal para cima, por exemplo. Você pode falar. Então, módulo, direção e sentido, tá? E quando eu faço em outra ordem, ó, então saí da bundinha do C, liguei na cabecinha do B, liguei na bundinha do A, cabecinha do A, liguei na bundinha do C, faço a ligação e olha só, vetor. Deu igual. Então, em qualquer sequência que eu aplicar essa regra do polígono, é válido, tá? E quando a gente tem esse vetor soma numa direção desconhecida, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, a gente pode decompor esse vetor. Usar o teorema de... Aqui ficou Pitágoras, não é Pitágoras, tá? Deve ter cortado o O. Teorema de Pitágoras. E criar um triângulo retângulo aqui, né? O AY eu posso escrever ele como aqui. E aí eu vou ter um triângulo retângulo com a resultante ou a soma sendo a minha hipotenusa, no caso, né? A gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso. E a gente tem a segunda regra, que é a regra do paralelogramo, tá? Que só pode ser usado entre dois vetores. Então, com 3 vetores eu não posso usar a regra do paralelogramo. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ligar as origens dos dois vetores, né? Então, bundinha com bundinha, e vai traçar duas paralelas aos vetores partindo das extremidades. Então, eu vou traçar uma paralela B paralela B na extremidade do A. Paralela A na extremidade do B. Então, olha o desenho que eu formo. Um paralelogramo. É igual à regra do polígono. Vou até voltar. A regra do polígono é porque a gente... Aqui não ficou muito um polígono, ficou um polígono indefinido. Mas aqui, ó, a gente forma polígonos por essa regra. Por isso, o nome regra do polígono. Se você quiser fazer de outra forma, você pode fazer e tem que dar o mesmo resultado. Só que seguindo os tamanhos e os ângulos, né? Aqui eu tenho uma ferramenta que eu consigo replicar os ângulos certinho. Por isso que deu bonitinho nos dois jeitos. Às vezes, quando a gente vai fazer no papel, dá uma diferença. Então, a gente tem que o vetor soma vai sair da origem aqui dos dois e chegar no ponto de encontro dessas paralelas. Esse é o vetor soma, tá? O vetor soma vai ser calculado por essa regrinha aqui de baixo, que se assemelha aí com a lei dos cossenos, tá? Mas na lei dos cossenos isso aqui, esse sinal é menos, ok? E aí nós temos casos particulares da adição vetorial. O caso quando... E aí esses casos são importantíssimos, porque raramente a gente vai trabalhar com vetores tão estranhos assim. A gente só está com esses vetores mais esquisitos. Esse caso do paralelogramo talvez apareça um pouco mais. Mas esses vetores assim, mais esquisitos, são muito raros da gente usar, porque, em geral, as direções não são definidas, a gente não consegue muito bem definir qual que vai ser qual que vai ser a resultante.
Aqui a gente sabe bem como que vai ser a resultante. A gente consegue calcular um valor preciso, a gente tem uma fórmula para calcular valor. Aqui a gente não tem uma fórmula para calcular valor, a gente tem uma fórmula para achar o vetor resultante, né? Então, ó, o S, que é o vetor soma, e eu estou fazendo, isso é importante a gente diferenciar. Toda vez que eu estou fazendo uma conta, então aqui eu tenho uma equação, S é igual a mais B. Só que não é isso. É o vetor S é igual ao vetor A mais o vetor B. Eu estou afirmando para vocês, então, que a soma tem que ser feita de forma vetorial. A gente tem, então, nos casos particulares, quando o ângulo entre os vetores é 0 graus. Cosseno de zero, aliás, melhor, não vou nem entrar no cosseno de zero, não. Então, quando o ângulo entre os vetores é 0 graus, os vetores eles estão na mesma direção e no mesmo sentido. Ou seja, eu posso recortar o A daqui. Existe uma palavra que a gente pode fazer com os vetores que chama transladar. Tá? Então, eu posso transladar um vetor. O que é transladar um vetor? É eu pegar o A e movimentar ele no espaço sem modificar as características dele, tá? Isso é muito importante. Eu não posso aumentar o tamanho do A, diminuir o tamanho do A, mudar o ângulo do A. Eu posso pegar ele no espaço e movimentar. Eu vou fazer aqui só uma representação meio porquinho, porque eu vou estar sem régua, tá? Mas então eu posso pegar o A e botar aqui, ó, diretamente ligado com o B. Eita! Sabia que não ia ficar bom não, mas vamos tentar. Só dar apagada e tentar uma segunda vez, senão não deu, tá, gente? Vai ficar feio mesmo. Então, ó. Pra quem tá bom, né? O vetor A se liga com o vetor B aplicando a regra do polígono, né? Lembra? Cabecinha do B na bundinha do A. E forma um vetor resultante que vai ter o seu tamanho bem definido. Então ele vai ter direção bem definida e vai ter o tamanho bem definido. Para a gente fazer a soma vetorial desse A com o B, é simplesmente somar os seus módulos ou suas intensidades, certo? Para esse caso específico, é só somar. Quando os vetores fazem 90 graus entre si, o que acontece? Né? Então eles estão fazendo um ângulo aqui de 90 graus entre eles. A resultante, eu posso transladar o vetor A para aplicar a regra do polígono, não posso? Então, é igual o que eu fiz aqui. Ó. Eu peguei o vetor A, o vetor B e o vetor C e transladei para deixá-los dessa posição. C ligado no B ou B ligado no A. Assim como eu transladei de outra forma aqui. Tá? Então, a palavra transladar é válida. Tá? Então, se eu transladar o vetor A para cá, eu não tenho um triângulo retângulo bem definido aqui. S é hipotenusa, A e B são catetos. Então, para eu fazer a soma vetorial desses dois, eu preciso simplesmente tirar a hipotenusa. Né? Passo a raiz aqui em cima dos dois, né? Raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Beleza? Agora, num caso especial que vetores são opostos, então A é oposto a B, então o ângulo entre eles é de 180 graus, né, meia volta, eu vou ter uma subtração, na verdade, porque eu posso falar que esse aqui, ó, tentar replicar a cor, que esse aqui, nossa mãe, mas tá bom, é o vetor menos B. Então, o vetor para cá é o vetor B, o vetor para lá é o vetor menos B. Ou esse aqui é o mais B, como é o comum da gente usar, e esse aqui é o menos B. E aí o vetor menos B é simplesmente um vetor oposto ao vetor original. Então, o vetor A mais o vetor B dá o tamanho de A menos o tamanho de B. Esses conceitos, principalmente para quem está vendo talvez a primeira vez, ou quem passou direto por vetores aí na vida, normal, a gente estuda vetores até na universidade,
Então, realmente, e lá na universidade a gente sofre mais ainda porque a gente não tem muito bem definida essa base, mas é importante eu falar com calma. Caso não esteja entendendo, eu reveja um pedaço da aula, reveja a aula, eu estou tentando falar o máximo possível e principalmente a gente vai usar muitas grandezas vetoriais. Então, se você não está entendendo totalmente agora, o que eu preciso é que você compreenda os conceitos amplamente. Talvez você não consiga aplicar, talvez você tenha problema nas questões. Mas quando a gente estiver estudando forças, a gente vai usar isso aqui de uma maneira muito mais simples, tá? Esses casos particulares vai ficar muito mais simples, porque a gente vai estudar fisicamente. Eu quis apresentar primeiro as grandezas e como mexer com elas para depois não vocês não falarem, ah, você tirou isso do nada, professor. Não, não é do nada, tá? Tem um porquê disso aqui, certo? Principalmente nas leis de Newton a gente vai usar bastante. No próximo conteúdo a gente já vai estar usando coisas vetoriais, né? A partir de agora a gente vai ficar um tempo estudando grandezas vetoriais. Bom, e um terceiro momento, uma terceira ação que a gente pode fazer com vetores é decompor os vetores. Porque vamos pensar o seguinte, ó, aqui no caso de 90 graus, a soma dos vetores A e B não é esse S na diagonal? Então, se eu tenho um vetor A num ângulo desconhecido aqui, eu posso afirmar que tem dois vetores perpendiculares que fazem 90 graus entre eles, ou né, que estão fazendo 90 graus entre eles, e esses vetores são vetores que dão origem... Opa, até esqueci de desenhar. Nossa, mãe. Tá, vou deixar assim, tá, gente? São vetores que dão origem ao vetor resultante A. Então, o vetor A, sem uma direção conhecida, nós podemos realizar uma decomposição do vetor em dois. No sentido inverso, temos o processo com 90 graus, né? Ou seja, eu tenho dois vetores perpendiculares, eu sei que a resultante deles vai estar aqui. E eu posso calcular essas componentes, AX e AY, usando lei dos cossenos e lei dos senos, né? Triângulo retângulo. Aliás, vou desenhar o oposto aqui. Desenhar um triângulo retângulo parecido aqui, ó. Triângulo retângulo, ângulo, hipotenusa, cateto oposto ao ângulo e o cateto adjacente ao ângulo. Então, o cosseno de θ é o cateto adjacente a x sobre a hipotenusa A. Lembrando de um macetinho que é o SOHCAHTOA. Para lembrar, né? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o adjacente. Então, o AX é A cosseno de θ. É um pedaço do A na direção X. Assim como um pedaço do A na direção Y, eu uso calculando o seno de θ, né? Então, AY é A seno de θ. Então, de novo, eu estou falando rápido, talvez vocês quiserem, bota a velocidade em meio aí, o 0,75 do vídeo, e revejam essa parte. Mas por que eu estou falando rápido? Porque nós vamos ficar usando grandezas vetoriais por muito tempo. Então, tudo isso aqui é matemática que eu estou explicando, tá? É uma matemática importantíssima na física, mas é matemática. Então, de certa maneira, tudo isso aqui que a gente está fazendo, a gente vai usar de uma maneira mais intuitiva, fazendo com grandezas físicas, principalmente as forças. Acho que as forças vão ser primordiais para a gente entender a parte vetorial. Ainda assim, eu preciso apresentar para vocês, tá? Vamos fazer alguns exemplos, né? O ponteiro de hora e minuto de um relógio suíço tem, respectivamente, 1 centímetro de hora e 2 centímetros de minuto. Supondo que cada ponteiro do relógio é um vetor que sai do centro do relógio e aponta na direção dos números na extremidade, determine o vetor resultante da soma dos dois vetores correspondente aos ponteiros de hora e minuto, quando o relógio marca
6 horas. Então, vou desenhar aqui o relógio de hora, de ponteiro. Eita, nós. Eu relevo o desenho, tá? Então, para estar 6 horas, o ponteiro pequeno tem que estar apontando para o 6 e o ponteiro grande tem que estar apontando para o 12. Né? Essa aqui é a configuração que a gente tem. Então, lembra dos casos especiais, né? Mesma direção. E fazendo 180 graus, sentidos opostos. Então, o vetor resultante é o vetor soma vetorial do... Vou botar ponteiro da hora, que é um vetor, mais o ponteiro do minuto, que também é um vetor. Com isso, como que a gente faz essa soma? Lá nos casos especiais é uma subtração, né? Então, o ponteiro da hora, que é 6, e ele tem tamanho de 1 centímetro, menos o ponteiro do minuto, que é 2. Professor, a resposta deu menos 1 centímetro. Como assim? Quando eu falei que o ponteiro da hora é 1, eu considerei para cá para baixo positivo. Então a gente precisa sempre ter definido isso. Se eu falasse menos 1 mais 2, é porque eu defini aqui positivo. Como eu defini para baixo positivo, meu vetor resultante ficou esse aqui, ó. 1 centímetro no sentido negativo. Mas como isso foi uma escolha minha, vamos lá, o vetor tem módulo 1 centímetro? Tem. E aponta na direção do número 12 do relógio, é exatamente esse. Ok? Letra A. Letra B. A questão que eu criei para o simulado do ano passado da Provest. Em Conceição da Barra, baseado numa questão de IFES, né? Em Conceição da Barra, Bruno e Gicleito alugaram um bugre e foram passear nas dunas de Itaúna de mãos dadas lá. Chegando lá, encontraram um belo coqueiro no meio de uma extensa planície, a partir de onde Bruno fez o papel de navegador da dupla, orientando Gicleito pelo seguinte caminho: 1 km a norte, 2 km a oeste, 4 km a sul, 2,2 km a nordeste e, por fim, raiz de 2 km a noroeste, chegando a um quiosque. Podemos afirmar que o vetor de deslocamento da dupla do coqueiro até o quiosque aponta para. Se eu sair desenhando o vetor aqui igual um doido, 1 km para norte faço isso aqui. Aí 2 para oeste eu acho que é mais ou menos isso. Aí 4 para o sul acho que é isso. Acho e vetor é meio difícil, tá? Não tem muito como a gente ficar no acho, não. O que a gente precisa fazer? Criar um padrão. Então eu vou criar aqui um quadriculado. Inclusive na questão, caiu no IFES essa questão, tá? Era bem parecido, eu só mudei o enunciado para dar uma zoadinha nos dois. Mas era isso aí que os alunos do IFES tinham que fazer. Questão difícil principalmente para a galera do IFES, né? Que eles estão tentando... Eita, não tem problema ser torto não. Bom, então vamos lá, vamos seguir os direcionamentos, né? Eu vou fazer aqui de azul, vou fazer de vermelho. Então, ó, eles chegaram no coqueiro, né? Então, vou marcar o coqueiro aqui. Coqueiro. Então, vamos lá, o que eles fizeram? 1 km a norte. Então, 1 km para cima. 2 a oeste. Oeste para a famosa esquerda, né? Aqui, segundo esse referencial. Não importa que tá torto não, tá, gente? 4 ao sul. Então, 1, 2, 3. Preciso de mais um. Vou fechar esse aqui mesmo. Tá bom. Vai dar certo, não tem problema não. Não tem problema, não tá torto não. 2, 2, 2, 2. Ao sul, aqui. 4, né? Desculpa. 4 ao sul. E aí que vem o pulo do gato. 2 raiz de 2 a nordeste. Nordeste está nessa direção aqui. 2 raiz de 2, se eu tivesse desenhado quadradinhos perfeitos, a gente tem que saber que eu desenhei quadradinhos de 1 quilômetro de lado.
né? Tanto que quando ele andou 1, eu andei só 1. Quando ele andou 2, eu andei 2. Então são 2 quilômetros de lado. Se eu calculo a diagonal desse cara, não é um Pitágorazinho que eu tenho que agir aqui, e a diagonal vai ser 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, vai ser raiz de 2. Ou seja, toda diagonal de quadrado é L raiz de 2. Como o meu lado é 1, eu posso ignorar o L. Então, se eu faço aqui 2 raiz de 2, eu vou errar o desenho, mas eu deveria passar pelas duas diagonais para chegar no outro canto, já que são duas diagonais. E por fim, raiz de 2 km a noroeste, ou seja, eu preciso chegar também aqui, ó, numa diagonal. E eu quero saber o vetor deslocamento. Lembrem-se que deslocamento é a menor distância entre o ponto de saída e o ponto de chegada. Tá aqui, ficou apertadinho, mas dá para ver que o vetor deslocamento aponta para o oeste. Beleza? Então, só um exemplo de como pode aparecer para você mexer com vetores, e aí a sacada é você criar o seu próprio quadriculado. Tá? 3. Dois vetores de módulos 3 e 2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Determine o módulo da resultante desses vetores. Bom, então aqui eu tenho o vetor 3, aqui eu tenho o vetor 2, aqui eu tenho o ângulo entre eles, que é 60 graus. Só botei essa para a gente treinar também um pouquinho da regra do paralelogramo. Então, de novo, tá? Os vetores a gente desenha, representa, mas ali naquela questão eles deveriam ser essa representação, pelo menos, dos quadriculados perfeitos. Aqui a gente só está tentando calcular. Tá? Aqui, como ele fala resultante, eu já vou botar resultante R, tá? E não importa que está muito torto, não tem problema não. Porque no outro formato lá eu ia ter que abrir outro programa para fazer bonitinho com régua, mas é bom para mostrar como resolve, que você não precisa ficar se atento tanto a isso, tá? Bom, aplicar a regra do paralelogramo, né? Eu botando S. R ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 2 vezes o cosseno de 60, né? R ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes b vezes a vezes o cosseno do ângulo entre os vetores, né? Então, r ao quadrado vai ser quanto? 9 mais 4 mais... Isso aqui vai dar 6 vezes 2, 12. E cosseno de 60 graus, lembra da tabelinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, é meio. Depois eu ensino a tabelinha cantando, caso alguém já não tenha visto. Então, isso vai ser corta, corta, vai dar 6 de sobra, né? 19. Logo, a resultante vai ser raiz de 19. Aqui a letra D de dado. Bom, com isso a gente encerra. Então eu falei rápido porque nós vamos usar vetores nos conceitos de força, de movimento de projétil, de movimento circular. Então tudo isso a gente vai ficar usando. Por isso que eu não fiz uma aula muito extensa, ficando falando muito, tá? No mais é isso. Vocês vão ter umas questõezinhas para treinar. Não muitas de vetores, mais da cinemática. E aí a gente se fala na próxima aula com mais conteúdos aí. A próxima aula eu devo fazer de lançamento de projétil, tá? Que aí depois a gente fala de movimento circular de vez. Então, lançamento de projétil é a nossa próxima aula. Falou, galera, valeu!